Uma pena, branca, pequena, inserida na faixa de um chapéu de mato como quem coloca uma flor em um caixão. Vietnã, 1966. Selva úmida, calor que derrete pensamentos, e um fuzileiro naval de Arkansas que acabara de fazer algo que nenhum manual militar recomendava. Pintou um alvo nas próprias costas. Carlos Hathcock não escondia sua posição, anunciava. A pena era um convite, uma provocação, um desafio silencioso para um inimigo que matava nas sombras. Aqui estou. Venha me buscar. O paradoxo era simples e mortal. O atirador de elite mais eficaz da Guerra do Vietnã sobrevivia fazendo exatamente o oposto do que atiradores de elite deveriam fazer. Ele não se escondia. Ele brilhava. E quanto mais o procuravam, mais eles morriam. Este é o paradoxo central de Carlos Hathcock, o homem que venceu a guerra provocando a morte para vir até ele. E ela veio, muitas vezes, mas antes da pena branca, antes do Vietnã, antes da lenda. Havia apenas um menino pobre no Arkansas com um rifle quebrado e um sonho impossível. Carlos Norman Hathcock. Segundo nasceu em Little Rock, Arkansas, em 20 de maio de 1942. Não nasceu em berço de ouro. Nasceu em necessidade. Seus pais se separaram quando era criança. Foi criado pela avó em Wynne, Arkansas. A pobreza não era conceito, era rotina. Aos 10 anos, ele já caçava. Não por esporte, por fome. Um rifle Higgins calibre 22, tiro único, era sua ferramenta de sobrevivência. Ele aprendia a atirar da mesma forma que aprendia a respirar, por instinto e necessidade. Mas havia algo mais, algo que a fome não explicava. Uma precisão que ia além da técnica, uma paciência que transcendia a idade, uma capacidade de fundir-se com um ambiente que parecia sobrenatural. Ele se tornava parte da floresta, parte do silêncio, parte da morte que chegava sem aviso. Seu pai, veterano da Primeira Guerra Mundial, lhe deu um rifle Mauser alemão quando tinha 3 anos. Não funcionava. Era apenas um pedaço de metal e madeira. Mas, para o menino, era uma profecia. Ele brincava de soldado. Sonhava com os fuzileiros navais. Imaginava uniformes, medalhas, glória. No dia de seu 17º aniversário, 20 de maio de 1959, Carlos Hathcock se alistou nos fuzileiros navais dos Estados Unidos. O sonho havia começado. Mas o que ele não sabia, o que ninguém poderia saber, era que aquele menino que caçava coelhos para alimentar a avó, um dia, se tornaria o caçador mais temido de uma guerra sem regras. Em 1965, antes de ser enviado ao Vietnã, Hathcock venceu a Copa Wimbledon de tiro de longa distância em Camp Perry, Ohio, a competição mais prestigiada de tiro à distância do mundo. Ele tinha 23 anos. Já era um mestre. Os fuzileiros navais perceberam. Tinham uma arma. Só não sabiam ainda como usá-la. Vietnã, 1966. O calor não era temperatura. Era pressão. Opressão. A selva respirava umidade e morte. O cheiro de vegetação em decomposição misturava-se com pólvora e medo. Carlos Hathcock chegou como policial militar. Duraram 2 dias. O capitão Edward James Land estava implementando um programa revolucionário. Atiradores de elite em cada pelotão. Ele procurava os melhores. E quando viu o nome de Hathcock na lista de campeões de tiro, a decisão foi instantânea. Hathcock foi transferido para o 1º pelotão de atiradores de elite da Divisão de Fuzileiros Navais, estacionado no Morro 55, ao sul de Da Nang. Foi ali que a pena apareceu. Ele a colocou no chapéu no 1º dia. Quando perguntaram por quê, ele apenas sorriu. Não explicou. Não precisava. A pena era a linguagem. Era a declaração. Era tudo o que um atirador de elite não deveria ser. Visível. Mas Hathcock entendia algo que os manuais não ensinavam. Entendia psicologia. Entendia medo. E entendia que às vezes a melhor forma de desaparecer é ser visto demais. A pena confundia, distraía, provocava.
E enquanto o inimigo procurava pela pena branca, Hathcock os via primeiro. Sempre via primeiro. Seu armamento era simples. Winchester modelo 70, calibre 30-06 Springfield, mira Unertel de 8 aumentos, um rifle que pesava 4,5 kg, confiável, preciso, mortal. Mais tarde ele também usaria o M40 Remington 700. Mas sua arma mais revolucionária viria de uma improvisação que mudaria a guerra. A metralhadora M2 Browning, calibre 50 BMG, projetada para abater aeronaves. Hathcock pediu para os metalúrgicos das CBs fabricarem um suporte. Montou uma mira Unertel de 8 aumentos nela e transformou uma metralhadora em rifle de precisão. Com essa arma, ele faria tiros a mais de 1.000 metros. O recorde viria 2.286 metros. Um tiro que levou 3 segundos para chegar ao alvo. Um tiro que permaneceria recorde mundial por 35 anos. Mas os números não contam a história. Os números são frios. A guerra é calor, sangue e decisões que cortam a alma. Hathcock começou a caçar. E o exército popular do Vietnã e o Vietcong começaram a morrer. Ele não atirava por glória, não atirava por números, atirava por necessidade. Uma pessoa teria que ser louca para gostar de matar outro ser humano. Ele disse anos depois: "Eu gostava da caçada, não da morte." Mas ele era excepcional na morte. 93 mortes confirmadas oficialmente. Para confirmar, eram necessárias 3 testemunhas: o atirador, o observador e um oficial. A maioria dos alvos estava atrás das linhas inimigas. Impossível confirmar. O próprio Hathcock estimava entre 300 e 400 mortes reais. E cada morte tinha rosto, tinha contexto, tinha consequência. A primeira grande ruptura veio quando o Vietcong e o exército do Vietnã do Norte começaram a sussurrar seu nome: Long Trang, pena branca. Eles sabiam dele, temiam-no e o odiavam. A recompensa foi postada: $30.000 americanos, o equivalente a 3 anos de salário de um trabalhador urbano de classe média vietnamita. Recompensas normais por atiradores americanos variavam entre $8 e $2.000. Hathcock valia 15 vezes mais. A caça havia se invertido. Ele não era mais apenas o caçador. Era a presa mais valiosa da guerra. E eles enviaram seus melhores para matá-lo. Todos falharam. Mas antes que a caça chegasse ao clímax, havia missões. Missões que pareciam impossíveis. Missões que apenas um homem aceitaria. Missões que Carlos Hathcock aceitava sem saber os detalhes. Porque ele acreditava em algo simples e arrogante. Sou melhor que qualquer um deles. E estava certo. A missão chegou no final de sua primeira turnê, 1967. Um oficial entrou na tenda. Olhou para Hathcock. Temos um trabalho, voluntário. Não posso dizer o que é até você aceitar. Hathcock sabia o que isso significava. Missões no final da turnê eram receitas para caixões. Os soldados ficavam cautelosos, ansiosos, cometiam erros. Ele olhou para seus homens que ele treinara, homens que confiavam nele, e tomou a decisão que definiria sua lenda. Eu vou. Apenas quando o helicóptero decolou, disseram-lhe. Havia um general do exército do Vietnã do Norte. Alto comando, protegido, no meio de uma plantação de borracha cercada por 2.000 metros de campo aberto. Impossível, exceto que Carlos Hathcock não acreditava em impossível. O helicóptero o deixou na borda da floresta. Ele olhou para o campo. Grama de 0,5 metro de altura, patrulhas regulares, torres de vigia, metralhadoras antiaéreas gêmeas calibre 51 posicionadas na borda. E no centro, o acampamento. Hathcock tirou a pena branca do chapéu. Pela primeira e única vez em sua carreira no Vietnã, ele a deixou para trás. Esta missão não era sobre provocação. Era sobre sobrevivência. Ele começou a rastejar. Não rastejar como soldados rastejam. Rastejar como serpentes deslizam, de lado, centímetro por centímetro, movendo apenas o necessário, comprimindo seu rastro, tornando-se invisível. 4 dias,
3 noites. Sem dormir. Sem comer. Apenas alguns goles de água em uma cantina. 1.400 metros. Cada metro era decisão. Cada centímetro era vida ou morte. As patrulhas passaram tão perto que ele sentiu o cheiro de cigarro dos soldados. Tão perto que ouviu conversas. Tão perto que, se estendessem a mão, tocariam nele. Ele não se mexeu. Não respirou alto. Tornou-se grama. No segundo dia, encontrou a víbora de bambu. Verde jade. Enrolada. A menos de 15 centímetros de seu rosto. Uma das serpentes mais venenosas do sudeste asiático. Seu veneno causa hemorragia interna massiva. Morte em horas. Agonia em minutos. A serpente o observou. Língua bifurcada provando o ar. Hadcock congelou. Cada músculo gritava para se mover. Cada instinto urrava para recuar. Ele não se mexeu. A víbora, depois de minutos que pareceram horas, deslizou sobre seu ombro e desapareceu na grama. Hadcock respirou e continuou rastejando. No quarto dia, ele estava a 640 metros do acampamento. Posição perfeita. Ângulo limpo. Linha de visão clara. Ele montou sua posição, desdobrou um pequeno pedaço de pano e o colocou sob o cano do rifle. Quando disparasse, gases sairiam do cano. O pano evitaria que levantassem poeira, revelando sua posição. Mediu o vento. Observou as árvores. Observou a fumaça das fogueiras. Observou o calor subindo do solo. Calculou. Ajustou. E esperou. O amanhecer chegou. Soldados começaram a se mover. Cozinheiros acenderam fogos. Oficiais saíram de tendas. E então, o general, alto, uniforme impecável, saiu de sua tenda. Bocejou. Esticou os braços. Hadcock respirou fundo. Soltou metade do ar. Seu dedo encontrou o gatilho. O rifle trovejou. 1.400 metros de distância, o general caiu. Uma bala no peito. Morto antes de entender que havia sido alvejado. O acampamento explodiu em caos. Soldados correram para as árvores. Onde o atirador estaria? Nas árvores. Tem que ser nas árvores. Mas Hadcock não estava nas árvores. Estava na grama. E enquanto eles procuravam na direção errada, ele rastejava de volta. 1.400 metros de retorno. Mais 3 dias de rastejar. Patrulhas intensificadas. Busca frenética. Eles sabiam que o atirador ainda estava ali. Em algum lugar. Mas onde? Hadcock rastejou através de linhas inimigas, entre ninhos de metralhadora, sob nariz de sentinelas, e escapou. 7 dias depois de ser deixado no campo, ele emergiu da floresta, magro, exausto, coberto de lama e vegetação, vivo. Anos depois ele diria: lamentei aceitar essa missão, porque o exército do Vietnã do Norte dobrou seus ataques na região, em retaliação, em fúria, e fuzileiros navais americanos pagaram o preço. Mas a lenda estava feita. O fantasma que rastejava por dias, o atirador que matava generais impossíveis. A pena branca. A caçada verdadeira começou quando o Vietcong parou de enviar patrulhas e enviou especialistas. O primeiro foi Apache. Não era homem, era mulher. Líder do pelotão Vietcong. E era sádica de formas que quebravam soldados apenas pelo relato. Ela torturava. Não por informação. Por prazer, por terror psicológico. Capturou um fuzileiro naval. Um garoto. 19 anos. E o torturou ao alcance do ouvido de sua própria unidade. A tarde inteira. Metade do dia seguinte. Ela o esfolou vivo. Cortou suas pálpebras. Arrancou suas unhas. O castrou. E então o soltou. Ele cambaleou até a cerca de arame. Caiu. Morreu ali. Enquanto seus irmãos de armas assistiam impotentes. Hadcock ouviu os gritos, viu o corpo e fez um voto. Era muito pessoal, ele disse. Muito pessoal. Ele começou a caçá-la. Dias, semanas, rastreando, esperando, observando. Até que um dia, viu um grupo de Vietcong a 700 metros. Movendo-se em formação, 5 soldados. Ele observou através de sua mira. Um deles saiu da trilha. Agachou-se.
urinou. Naquele momento, Hathcock soube. Apache. O rifle trovejou. Ela caiu. Morta antes de sentir dor. Hathcock não parou. Recarregou. Atirou novamente. Coloquei uma extra nela para garantir. Justiça. Fria. Precisa. Final. Mas Apache não era o fim. Era apenas o prólogo. O verdadeiro caçador estava chegando. Cobra. Atirador de elite do exército do Vietnã do Norte. Enviado especificamente para matar a Pena Branca. Treinado. Experiente. Mortal. Cobra começou sua caçada matando um sargento fuzileiro naval. Dentro do próprio acampamento de Hathcock. Fora dos alojamentos. Hathcock viu o homem morrer. Fiz um voto. Ali mesmo. Ia pegá-lo de alguma forma. A caçada durou dias. Hathcock e seu observador, John Roland Burke, rastreando o rastreador. 2 predadores circulando um ao outro na selva vietnamita. Cobra era bom. Muito bom. Ele usava truques, armadilhas, iscas. Mas Hathcock era melhor. Ele estava perto de ser tão bom quanto eu. Hathcock disse depois com um sorriso. Mas de jeito nenhum, ninguém é tão bom. O duelo chegou ao clímax em uma clareira. Hathcock e Burke de um lado, Cobra do outro, invisíveis, caçando reflexos, caçando sons, caçando erros. Cobra atirou primeiro. A bala passou tão perto de Hathcock que ele sentiu o deslocamento de ar. Acertou a cantina de Burke. A água explodiu. Hathcock não se mexeu. Observou, esperou, e então viu. Um reflexo, minúsculo. Um brilho de luz solar em vidro. A mira de Cobra. Naquele instante, Hathcock entendeu algo terrível. Ambos estavam mirando um no outro. Simultaneamente. Ambos tinham o dedo no gatilho. Quem atirasse primeiro vivia. Quem atirasse segundo, morria. Não havia tempo para pensar. Apenas para agir. Hathcock disparou. A bala atravessou o ar. 700 metros. 3 segundos de voo. 3 segundos de destino. A bala entrou pela lente frontal da mira de Cobra. Atravessou o tubo. Saiu pela ocular. E penetrou seu olho. Cobra estava morto antes de seu dedo completar o movimento no gatilho. Hathcock baixou o rifle. Respirou. E então entendeu. Ele havia atirado através da mira do inimigo. A única forma de fazer isso era se ambos estivessem perfeitamente alinhados. Ambos mirando um no outro. Ambos prontos para matar. Ele tinha vencido por frações de segundo. A morte havia chegado para ele. E ele havia atirado primeiro. Esse foi o momento de Rabaul. O momento em que tudo fez sentido e tudo doeu. A Pena Branca havia provocado a morte. E a morte quase venceu. Mas ele sobreviveu. Porque era o melhor. Porque era mais rápido. Porque era Carlos Hathcock. E a guerra continuou. Setembro de 1969. Segunda turnê. Hathcock comandava um pelotão de atiradores. Treinava. Liderava. Caçava. O veículo anfíbio AM-Track atravessava uma estrada rural perto de Khe Sanh. Hathcock estava dentro. Pensando em casa. Pensando em sua esposa, Joe. Pensando no filho que mal conhecia. A mina explodiu. 225 quilos de explosivo enterrado. O AM-Track foi arremessado. Metal retorceu. Fogo explodiu. Hathcock estava coberto de gasolina em chamas. Seu uniforme derretia na pele. A dor era além de palavras, além de pensamento. E ele voltou para dentro do veículo. 7 fuzileiros navais estavam presos, queimando, gritando, morrendo. Hathcock os puxou, um por um, através do fogo, através da fumaça, através da dor que gritava para ele parar. Salvou 7 vidas e destruiu a sua. Queimaduras de 3º grau em 40% do corpo. Meses de hospital, cirurgias, enxertos de pele, dor constante. Ele recusou a medalha de honra. Não queria. Achou que não merecia. Anos depois, em 1996, receberam tardiamente a Estrela de Prata. Mas as queimaduras não eram o fim, apenas o começo do fim. Em 1975, diagnosticaram esclerose múltipla. Doença degenerativa, incurável, progressiva.
O corpo que havia rastejado por dias começou a falhar. Os músculos que nunca tremeram começaram a fraquejar. Em 1979, aposentadoria médica forçada. 20 anos de serviço. Encerrados. Hathcock caiu em depressão. Foi forçado a sair dos fuzileiros navais. A única coisa que sempre quis. A única coisa que sempre foi. Mas sua esposa, Joe, o salvou. Encontrou um novo propósito. Pescaria de tubarões. Treinamento de atiradores para polícia e militares. E mais importante, a Escola de Atiradores de Elite Escoteiros dos Fuzileiros Navais em Quantico, Virgínia. Ele afundou. Planejou seu currículo, treinou gerações. Suas técnicas se tornaram doutrina. Sua filosofia se tornou padrão. Até membros do SEAL Team 6 foram treinados por ele. A pena branca nunca mais foi ao combate, mas criou centenas de penas brancas. Cada atirador que ele treinou carregava parte dele. Em 22 de fevereiro de 1999, Carlos Hathcock morreu. Tinha 56 anos. Esclerose múltipla venceu o que balas vietnamitas não conseguiram. Foi enterrado em Woodlawn Memorial Gardens, Norfolk, Virgínia. Sua esposa, Joe, segurou sua mão até o fim. A Springfield Armory criou um rifle em sua homenagem, M25 Pena Branca. Em 9 de março de 2007, o complexo de tiro da Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar foi renomeado Complexo Carlos Hathcock. Sua biografia, Marine Sniper, vendeu mais de 500 mil de cópias. Filmes foram feitos, lendas foram contadas, mitos foram criados. Mas a verdade era mais simples e mais terrível. Um menino pobre do Arkansas, que caçava para comer, que sonhava em ser fuzileiro naval, que colocou uma pena branca no chapéu e desafiou a morte a vir buscá-lo. E quando a morte veio, na forma de atiradores de elite, minas terrestres e doença degenerativa, ele lutou até o último segundo. A ironia final é cruel e perfeita. O homem que sobreviveu provocando a morte por anos morreu lentamente em casa, cercado por família, em uma cama. Não em combate, não com uma bala, mas com o corpo falindo, com os músculos parando, com o silêncio chegando. A pena branca voou, caçou, matou, salvou, treinou e, no fim, pousou. Mas o eco permanece. 93 mortes confirmadas, 300 a 400 estimadas. 2.286 metros de tiro recorde. 7 vidas salvas no fogo. Milhares de atiradores treinados. É uma pena branca que ainda assombra as selvas do Vietnã, porque alguns fantasmas nunca descansam e algumas lendas nunca morrem. No fim, o som mais alto da guerra não foi o trovão de seu rifle. Foi o silêncio depois. O silêncio de 300 homens que ele matou. O silêncio de 7 homens que ele salvou. O silêncio de uma pena branca que parou de voar. Carlos Hathcock não escondia sua posição. Anunciava. E quando a morte finalmente o encontrou, não foi através de uma mira. Foi através do tempo, do corpo, da doença que até a melhor pontaria não pode acertar. A pena branca caiu, mas a lição permanece. Às vezes, a melhor forma de sobreviver à guerra é desafiar a morte a encontrá-lo. E ser rápido o suficiente, bom o suficiente, sortudo o suficiente para atirar primeiro. Todas as vezes. Menos a última.